Tá gostoso! What is needed to grow delicious agricultural products? A stretch of land? A warm climate? The answer is quality agricultural products and proper cultivation methods. This company is Adubos Real. They manufacture and sell supplies essential for agriculture, and their business brings food to tables worldwide. Brazil, South America. Agriculture accounts for 25% of Brazil's GDP, and the country is one of the world's leading producers. A Adubos Real, ela fornece insumos agropecuários para os clientes. Fornecemos defensivos, sementes, fertilizantes, produtos biológicos. Então, o que os clientes necessitam para fazer uma lavoura e fazer um plantio, ele encontra na Adubos Real. Desenvolvemos tecnologias de fertilizantes especiais, que são produtos únicos que só o cliente encontra só aqui na Adubos Real. Esta é uma misturadora de fertilizantes. Nós misturamos matérias-primas nela e também produzimos os fertilizantes especiais, que são a chave para os nossos fertilizantes. Nós temos que ter o produto para ele no momento certo, naquela hora que ele precisa, para não atrapalharmos a sua lavoura, não perder sua janela de plantio ou sua janela de aplicação. Adubos Real provides optimized materials tailored to the soil and climate of farmland. To do this, the company diligently collects soil samples and analyzes their compositions. Raw fertilizer materials are also analyzed to ensure quality. Temos diversos cultivos agrícolas na nossa área de atuação. É importante a gente entender as particularidades de cada cultivo e desenvolver produtos que sejam cada vez mais propícios para aquela cultura em questão. Então, com isso, nós fazemos as misturas, os blends, adicionamos tecnologias para que os produtos tenham alta performance nas culturas que estão sendo trabalhadas. In addition to product testing, they also value direct feedback from working farmers. Meu nome é Claudinei Ferreira, tenho 45 anos e sou consultor de vendas. O consultor de vendas hoje ele atua na área, tanto na parte de ajudar o cliente na escolha da terra a ser plantada, análise de solo, essa interpretação dessa análise que foi feita. Também nós fazemos a parte do instruir ele na parte de plantio. Para ter um bom resultado, eu acredito assim, o que eu costumo fazer é atendimento. Você está sempre com o cliente, para o cliente pensar quem é a primeira pessoa que ele vai pensar na hora de ter um problema. É o Claudinei. Quem é a pessoa que vai resolver os problemas da propriedade dele? É o Claudinei. Eu acho que a gente tem que sempre marcar presença de campo para ele lembrar você como o primeiro. Nós utilizamos os adubos da Adubos Real, os fertilizantes. Nesse verão, a gente acabou sofrendo bastante com as chuvas, que as nossas alfaces ficaram muito moles, aí acabou entrando várias doenças e a nossa produtividade caiu. E a Adubos Real ela veio com essa opção da gente poder escolher essa fórmula na medida que a gente precisa. Então a nossa produtividade aumentou muito depois que veio essa nova fórmula. E antes a gente estava engessado apenas com a fórmula antiga que existia no mercado. 丸紅がアドボスレアルに出資した意義っていうのはブラジルのこの農業大国でビジネスを展開したいっていう思いがありました。アドボスレアルは常に質を重視したビジネスを行っております。単に商品をお客さんに提供するっていうだけじゃなくってお客さんに寄り添って彼らの課題を特定して解決する道を一緒に見つけてあげるっていうのが私たちの仕事です。A Adubos Real, ela foi fundada em 1980 pelo Geraldo Pereira de Alvarenga. Começou como uma pequena loja agropecuária. Eu acredito que a entrada da Marubeni para o grupo Adubos Real foi fundamental para acelerar e solidificar o crescimento da empresa. A
Acreditamos que estabelecer relacionamentos de longo prazo com os nossos clientes é fundamental e a base é a confiança que eles têm na Adubos Real. Isso passa de geração para geração e a gente vê os negócios crescendo.